Quantas vezes sentimos preguiça de fazer o que precisamos? Será apenas cansaço? Apenas uma mera falta de vontade de agir? Peço que pense diferente desta vez. Imagine que o seu corpo tenta se comunicar com você. Como ele diria que você está seguindo por um caminho errado? A preguiça pode ser esse alerta, um chamado sutil e inteligente da sua mente e do seu corpo. Muito prazer. Eu sou o Cláudio. Hoje eu quero te conduzir por um caminho ancestral, um método oculto na poeira do tempo, forjado há mais de 400 anos, nas escolas silenciosas dos samurais do Japão feudal. Não, o seu problema não é falta de força de vontade, é excesso de luta mal direcionada. Sim, o que você chama de preguiça talvez seja, na verdade, a mais inteligente das estratégias, um sinal do corpo, um sussurro da mente, tentando avisar. Este caminho não está correto. Mas nós, ocidentais, acostumados a glorificar a força bruta, o suor e o esforço, não ouvimos o aviso. Ignoramos a delicadeza do cansaço, a inteligência da resistência. E seguimos, culpando a nós mesmos, afundando na vergonha, acreditando que o problema é sermos fracos, indisciplinados, quebrados. Mas, e se não for nada disso? E se na verdade a sua preguiça for um mapa oculto, um convite para mudar de direção? Os samurais sabiam disso. E hoje, você vai descobrir a sabedoria que eles deixaram para nós. Mas antes de começarmos esta jornada, quero deixar algo bem claro. Não use o que vai ouvir aqui como desculpa para se vitimizar. Não transforme este conhecimento em um álibi para evitar fazer o que precisa ser feito. Não tente ser esperto, fingindo para si mesmo que simplesmente não consegue porque está cansado. Você não vai enganar ninguém, e muito menos a si mesmo. Sim, existem pessoas verdadeiramente preguiçosas, e existem aquelas exaustas, emocionalmente esgotadas. Se quiser se esconder atrás dessa desculpa, saiba, estará prejudicando exclusivamente a si. Agora que esclareci este ponto, que considero fundamental, vamos prosseguir com o que realmente importa. Respire fundo. Esqueça por um instante tudo o que você já ouviu sobre disciplina. Porque veja, o que nos ensinaram é que vencer a preguiça é como domar uma fera rebelde, que é preciso força, garra, superação. Mas e se for justamente o oposto? E se o segredo não for lutar, mas acolher? Os antigos samurais não desprezavam a inércia. Eles a estudavam, meditavam sobre ela, e ao final a transformavam em aliada. Eles sabiam o que nós esquecemos, que o excesso de esforço mata a precisão. Quando um samurai parecia hesitar, não era por fraqueza, muito menos por preguiça. Era, na verdade, uma avaliação estratégica da situação. Eles sabiam, avançar sem conhecer o terreno do inimigo significava derrota certa. Cada movimento era calculado, não porque temessem a luta, mas porque entendiam que a impulsividade era o caminho mais rápido para a ruína. Da mesma forma, essa resistência que você sente, antes de iniciar uma tarefa, carrega informações valiosas. Mas, o que está realmente acontecendo? Seu cérebro, assim como o dos samurais, calcula constantemente a relação entre o valor e o esforço de qualquer ação. Quando esse cálculo não favorece o movimento, sentimos aquilo que chamamos, tão apressadamente, de preguiça. Mas não. Isso não é uma falha de caráter. É apenas a sua mente, silenciosa e protetora, tentando poupar energia para as coisas que realmente importam. Repare bem, há dias você tem deixado de lado um projeto importante, adiando, postergando. E o que dizem os conselhos tradicionais? Que você deve se obrigar a começar, lançar-se sem pensar, aplicar alguma técnica rápida, conte até 5, quebre a tarefa em pedaços menores. Todas essas estratégias partem da ideia de que a preguiça é um obstáculo a ser superado, um inimigo a ser vencido. Mas os antigos ensinamentos dos samurais oferecem uma perspectiva completamente diferente. Em vez de travar uma batalha contra si mesmo, eles nos orientam a parar e questionar, com serenidade e coragem, o que, afinal, essa resistência quer me comunicar. Será que o caminho que escolheu está errado?
Será que faltam ainda elementos importantes, informações cruciais? Ou talvez você esteja perseguindo uma ideia de produtividade que não é sua, um modelo alheio, e não aquilo que verdadeiramente tem valor para você. Por que será que confundimos descanso com fraqueza? Quem nos ensinou a odiar o próprio cansaço? Talvez tenha sido essa cultura que glorifica o excesso, que premia a exaustão como se fosse um troféu. Não pare, dizem. Produza mais, gritam. E nós obedecemos, aceleramos, corremos, até que o corpo fraqueja e a mente implode. Mas, e se estivéssemos correndo na direção errada? Sêneca, o velho estoico, já alertava. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. A preguiça, nesse contexto, surge não como defeito, mas como sinal. Um aviso discreto, quase imperceptível, de que talvez estejamos vivendo no modo automático. E não há nada mais preguiçoso do que o automatismo. Sim, ironia das ironias. Quem vive repetindo padrões sem consciência é o verdadeiro preguiçoso. Quem não questiona, quem não pausa, quem não respira, está adormecido mesmo de olhos abertos. Talvez você não esteja com preguiça de agir, mas com preguiça de fingir, de sustentar um personagem que não cabe mais, de insistir em tarefas que esvaziam ao invés de nutrir. Por isso, respire. Pela primeira vez hoje, respire sem culpa, sem aquela voz que sussurra: você deveria estar fazendo mais, porque talvez você esteja enfim começando a fazer o que realmente importa. Já percebeu como às vezes é mais fácil mover montanhas do que levantar da cama? O corpo pesa, a alma hesita, e o mundo lá fora parece um território hostil. Chamam isso de preguiça. Mas será? Ou seria uma resistência secreta à vida que nos foi imposta? Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E se o problema não for a falta de força, mas a falta de sentido, talvez você não esteja fraco. Talvez esteja lúcido demais, cansado de correr atrás de metas que não escolheu, exausto de alimentar expectativas que nunca foram suas. E nesse estado, o corpo se recusa, a mente trava e a vontade se dissolve. Preguiça ou protesto silencioso, um boicote involuntário contra uma existência que perdeu a poesia. E veja, não há nada de errado nisso. Às vezes parar é o ato mais corajoso. Recusar-se a seguir o fluxo insano é, sim, um gesto de força. Porque quem ousa parar começa a perceber, começa a ouvir aquela voz abafada, escondida sob 1000 obrigações, a voz do próprio desejo. E quando essa voz emerge, meu amigo, não há preguiça que resista. Há apenas o impulso genuíno de viver. Os samurais não eram apenas guerreiros de espada, eram guardiões de uma sabedoria ancestral que atravessou séculos. Eles entendiam que a verdadeira batalha não estava no campo de guerra, mas dentro de si. Uma luta entre a ação e a hesitação, o desejo e o medo, a mente inquieta e o coração tranquilo. Há mais de 400 anos, esses homens seguiam o Bushido, o caminho do guerreiro, uma filosofia que ensinava a dominar a si mesmo antes de dominar o mundo. Eles sabiam que forçar a ação sem preparo era suicídio. Avançar sem clareza era convite à derrota. Por isso, praticavam o silêncio da mente, a paciência do espírito e a observação profunda do momento presente. Cada hesitação era analisada, cada sinal do corpo interpretado. O samurai reconhecia a resistência não como fraqueza, mas como uma mensagem sutil do seu ser. Ele não lutava contra esse muro invisível. Ele aprendia a escutá-lo, a decifrá-lo. Assim, redirecionava sua energia, transformando o obstáculo em caminho. Musashi dizia: a água molda-se à forma do recipiente e o guerreiro à forma da situação. Não era força bruta, mas fluidez. Um estado de entrega que parecia passividade, mas era a forma mais elevada de agir. Ser como a água, adaptável, inteligente, suave.
A sabedoria dos samurais nos ensina que a preguiça aparente pode ser a mente e o corpo buscando equilíbrio, que a hesitação pode ser um aliado, um aviso, que nos convida a preparar o terreno antes do próximo passo. Não é a velocidade que determina o êxito, mas a precisão do movimento. Agir sem pensar é tropeçar. Pensar demais é paralisar. O segredo está no ritmo perfeito entre impulso e pausa. Assim, o guerreiro age com leveza, sem desperdício de energia, sem culpa. Porque a verdadeira força é saber quando avançar e, principalmente, quando esperar. E você? Já parou para ouvir a resistência que brota em você? Será que ela não é, na verdade, a sabedoria antiga sussurrando para que você se alinhe, se prepare e avance com propósito? Agora, imagine a mente do samurai diante da vastidão da batalha. Não é o coração acelerado, nem a mente inquieta que o guiam. É a calma profunda da preparação, o terreno escolhido com sabedoria milenar. Miyamoto Musashi, o maior espadachim do Japão, nos ensinou que a vitória pertence a quem prepara o campo. E esse campo não é apenas físico, é a totalidade do ambiente: espaço, corpo e mente. Os samurais sabiam que o campo que os cercava moldava o guerreiro. Um terreno confuso, cheio de ruídos e distrações, é como uma espada sem fio, inútil, até perigosa. Por isso, eles organizavam cada detalhe, do espaço ao corpo, da respiração à postura. Criavam condições para que o movimento fluísse quase sem esforço, com naturalidade. Não lutavam contra a natureza, mas se posicionavam em harmonia com ela. No mundo moderno, isso significa muito mais do que arrumar a mesa. É perceber que nosso corpo tem ritmos, que a mente tem ciclos. É respeitar o momento certo para agir e o momento certo para descansar. A filosofia marcial japonesa nos ensina a simplificar, a fragmentar o enorme em pequenos passos que cabem no presente. O segredo está em criar um campo onde a ação não seja um confronto, mas um desdobramento natural. Posicione-se no espaço físico, um lugar limpo, claro, que convida ao foco. Posicione-se no tempo. Escolha os momentos em que sua energia se revela em plenitude. E, sobretudo, posicione-se na mente. Transforme a montanha em pedra pequena, que você pode mover. Os samurais não pregavam a disciplina cega. Eles prezavam pela preparação inteligente, pela adaptação fluida, pelo respeito às próprias limitações. Quando o terreno está alinhado, agir deixa de ser batalha. Torna-se o próximo passo lógico. É como a lâmina que corta o ar, certeira, leve, natural. Sem esforço desnecessário, sem desgaste inútil. Só movimento. Você já sentiu essa sensação? Quando o campo está preparado, o agir acontece quase sem pensar. É a sabedoria dos samurais despertando dentro de você. O que falta é apenas alinhar seu terreno. E então, por que não ser um samurai da própria vida? Não com a espada na mão, mas com a clareza no olhar, o silêncio no coração e a firmeza no passo. O mundo lá fora é barulhento, caótico, feito um campo de batalha que muda a cada instante. Mas dentro de você pode haver um terreno sagrado, um espaço onde o tempo se alinha, onde o corpo respira e a mente repousa. Como os antigos guerreiros, escolha sua postura. Não a rigidez da luta sem sentido, mas a flexibilidade do bambu que se dobra e não quebra. Abra mão da ansiedade de controlar tudo. Aceite o ritmo natural, a impermanência que ensina a viver sem medo do amanhã. Isso é sabedoria. Saber quando avançar, quando esperar e quando simplesmente ser. No fundo, o maior desafio não está no mundo, mas na inquietude interna que nos impede de encontrar paz. Quando o terreno interno está limpo, o agir se torna claro e certo. Não porque o mundo seja previsível, mas porque você se tornou o mestre do seu próprio campo. E aí, finalmente, o sofrimento perde o poder de te derrubar. Porque você não luta contra a vida. Você dança com ela, movendo-se no tempo exato, na direção certa. Ser samurai é isso: arte, sabedoria, coragem e serenidade. No final, o que importa não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo.
E essa é uma batalha que vale a pena travar. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é a nossa moeda de troca. E aproveita para dar uma olhada em outros vídeos que estão aqui na tela. Talvez um deles contenha exatamente a mensagem que você necessita ouvir hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.